Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos iniciando a nossa série já com o estudo número 2, série sobre a restauração, onde estamos estudando o livro de Esdras, Neemias e Ester. Hoje nós chegamos ao capítulo 4 do livro de Esdras. Por isso que é importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos alguns versículos que são básicos para o nosso estudo de hoje. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente, e eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos por podermos estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versículos 1 a 5 e depois pulamos para o versículo 24. Vamos lá então? A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Estar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez vir para esse lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E aí nós vamos até o verso 24, que é o último verso desse capítulo 4, que diz o seguinte: assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. No próximo quadro, nessa introdução, você pode ver comigo uma linha de tempo desse grande episódio histórico, que é o retorno do exílio. Ali você vai ver embaixo três elipses que mostram as 3 levas do retorno. A primeira leva ocorreu no ano de 536, está marcado em azul uma bolinha à esquerda. Foi quando ocorreu o início da construção do templo, e essa primeira leva foi liderada por Zorobabel. A segunda leva vai aparecer lá no ano 458, também marcada em azul. Nessa segunda leva, ela foi liderada por Esdras, e ocorreu a construção dos muros e a confirmação ou a melhoria da segurança do povo em geral. E na terceira leva, ela que foi liderada por Neemias, ocorre em 444, que está marcada com uma cor mais clara do lado direito. Nessa terceira leva, vai haver algumas ações sobre a questão da separação do povo, e vai também haver uma melhoria e uma busca da melhoria das condições espirituais do povo. Você pode também observar nessa linha do tempo os 4 reis da Pérsia que são mencionados nesses estudos que nós estamos fazendo. O primeiro deles, à esquerda, é Ciro, o rei de Ciro, que até aparece no texto que nós acabamos de ler. O reinado dele vai de 559 até 530. Depois, o segundo rei que nós destacamos é Dario. O reinado dele vai de 522 a 486. O terceiro rei destacado é o rei Assuero, que também se chamava Xerxes, que vai de 486 até 465. E o último, que é a extrema direita marcada, pontilhada, é Artaxerxes, cujo reinado vai de 465 a 424.
Essa linha de tempo ela é importante porque ela tem como objetivo nos ajudar a entender quando foi que aconteceram os relatos importantes do livro de Esdras, Neemias e Ester. Você pode observar que bem no meio do quadro da linha de tempo aparece a palavra Ester, que se refere ao livro de Ester, capítulos de 1 a 10, que vai ocorrer entre o ano 482 e 473. Então, essa cronologia é meio embolada, mas a gente tendo um quadro como esse nos ajuda, não apenas nesse estudo, mas nos próximos, poderá nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. No próximo quadro, nós seguimos com uma rápida contextualização referente a esse estudo de hoje que nós estamos tendo, que tem o título como Enfrentando as Oposições. Nós vimos no estudo anterior, no primeiro estudo dessa série, capítulos 1 a 3 do livro de Esdras, que os judeus começaram a retornar à sua terra depois de 70 anos de exílio na Babilônia. Isso acontece após o decreto de libertação de Ciro, na época o rei da Pérsia. Os primeiros cerca de 50 mil exilados chegam a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Eles têm como primeiro projeto a reconstrução do templo que havia sido destruído e queimado. O capítulo 4 diz que o povo da terra, adversários dos judeus, começam a se opor à reconstrução do templo. Esse movimento de oposição se seguiria por vários anos até o final do livro de Neemias. Nós vamos ver esse assunto nos próximos estudos novamente. Quem era esse povo da terra? O relato bíblico nos diz que quando Israel, reino do norte, foi subjugado e deportado pelos assírios lá atrás, bem antes, no ano 722, povos conquistados de outras terras foram forçados a se mudar para a região de Samaria. Esses não-israelitas adoravam ídolos pagãos, mas com o tempo passaram a adorar Javé também, a quem consideravam o Deus da terra onde agora eles viviam. Eventualmente, eles promovem casamentos mistos com judeus que haviam permanecido na terra. Nos tempos de Jesus, descendentes desse povo daria origem aos samaritanos, que vai aparecer lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas e em João também. Os exilados retornados da Babilônia, a partir de 536 a.C., que aparece lá naquela nossa linha do tempo, desprezavam esse povo, no aspecto tanto racial quanto religioso. Foram eles, esse povo, que se aproximou, pessoas componentes desse povo, eles se aproximaram de Zorobabel e no livro de Esdras, no capítulo 4, verso 2, oferecendo ajuda para reconstruir o templo. Essa oferta, porém, foi recusada por Zorobabel, Jesua e o restante da liderança israelita. Aparece lá no verso 3 que nós lemos há pouco. Mas por que isso? Como entender essa recusa? Há pelo menos 2 motivos para os judeus recusarem essa ajuda. O primeiro era porque, embora esse povo adorasse Javé, eles não o faziam de forma exclusiva, como especificava a lei mosaica. Eles adoravam outros deuses e seus ídolos. Se fosse hoje, em nossa cultura, esse motivo de recusa não faria sentido, pois vivemos em um país onde pessoas de diversas raças e crenças coexistem pacificamente. Um segundo motivo, porém, poderia ser algum medo de terem que compartilhar ou decompartilhar o controle e a utilização do templo, se esse povo da terra viesse a participar dessa construção. Mas será que Zorobabel e os demais líderes estariam agindo de forma preconceituosa, segregando aqueles que lhes ofereciam ajuda? Quais seriam as reais intenções desse povo da terra? Será que eles tinham interesse sincero em reconstruir o templo e depois as muralhas e as casas que permaneciam destruídas? Estavam vendo os retornados como ameaça e por isso pretendiam contê-los, participando daquela reconstrução para poder controlá-la ou mesmo sabotá-la? Será que era isso que estava acontecendo?
As respostas a essas perguntas ficam claras quando esse povo da terra começa a atrapalhar o andamento das obras. Um pouco mais adiante, eles conseguem interromper os trabalhos de reconstrução usando vários artifícios. Por exemplo, subornando oficiais persas locais e enviando cartas caluniosas às autoridades persas. No próximo quadro, um ponto curioso é que logo após Esdras, no capítulo 4, verso 5, conforme lemos lá, o texto é interrompido, sendo retomado mais à frente. Trata-se de um problema de cronologia que aparece quando lemos o verso 6, logo após o verso 5, que seria algo muito natural. Esse problema pode ser resolvido se considerada a seguinte sequência de leitura. Primeiro, nós lemos capítulo 4, versos 1 a 5. Depois, nós lemos o verso 24, como nós fizemos. Depois, nós voltamos e lemos Esdras do verso 6 ao verso 23. Se fizermos essa inversão, a linha cronológica fica perfeita. O que ocorre é que o que acontece entre o verso 6 e o verso 23 é que ele não fala da reconstrução do templo, mas ele forma, esse intervalo entre 6 e 23, forma um parênteses que trata da reconstrução da muralha de Jerusalém, algo que aconteceu 80 anos depois, na época de Neemias. No verso 6, os opositores escrevem, no começo do reinado do rei Assuero, uma acusação contra os retornados judeus e lhe pedem para interromper a edificação das muralhas que estavam se iniciando. O nome grego de Assuero era Xerxes, por isso que na nossa linha do tempo aparecem os dois nomes. Esse foi o rei com quem Esther se casou, conforme o livro de Esther, capítulo 2, verso 17, que será objeto do nosso estudo número 13, o último dessa série. É possível que o autor do livro de Esdras tenha inserido esse parênteses porque ele estava escrevendo em retrospectiva e ele pretendeu fazer um paralelo da obstrução das obras das muralhas de Jerusalém com a obstrução das obras de reconstrução do templo. A história nos indica que os judeus só concluíram a reconstrução do templo muitos anos depois, no ano 515 ou 516, dependendo como é feita essa contagem. Os três reis importantes depois de Ciro, que aparecem na nossa linha do tempo, foram Dario, Assuero, Xerxes e Artaxerxes. Artaxerxes foi o sucessor de Assuero. Esse rei é mencionado logo a seguir no verso 7, nesse capítulo 4 que nós estamos estudando. É para ele que, nesse verso 7, novos opositores, várias décadas depois, apelam visando conseguir interromper novamente a reconstrução das muralhas. Eles lhe escrevem uma carta de forma maldosa, que aparece os termos dessa carta no verso 12, dizendo que os judeus estavam reconstruindo Jerusalém, cidade rebelde e cidade má. Nessa carta, eles apresentam 3 razões, todas falsas, para interromper a reconstrução das muralhas. Primeira alegação que eles fazem: alertam que os judeus parariam de pagar impostos e pedágios quando o projeto estivesse concluindo, causando prejuízo ao rei. Isso aparece no verso 13. No verso 14 seguinte, eles alegam que a queda no recolhimento de impostos prejudicaria a reputação do rei, causando-lhe desonra. Além disso, alegam que se a cidade fosse reconstruída, sua fama rebelde iria encorajar as populações de outras partes do império a se revoltarem. Versos 15 e 16. E aí, em sua resposta, que aparece no verso 17 a 22, Artaxerxes explica que iria interromper temporariamente a reconstrução de Jerusalém, mas ordena que o trabalho cessasse apenas até que ele pudesse determinar uma solução permanente para o problema. 2 anos depois, em 444, Artaxerxes não apenas autoriza continuar a obra, como libera a ida de Neemias a Jerusalém para ajudar na construção das muralhas, que será objeto de estudos mais adiante dentro dessa série. Vale observar que nesse trecho do verso 6 ao 23, que faz esse parênteses,
há menção à reconstrução, não há menção à reconstrução do templo, porque a ordem de Ciro para reconstruí-lo estava em vigor. Não havia discussão sobre esse assunto. No próximo quadro, nós observamos que no verso 24, que lemos há pouco, o autor volta ao relato do templo, fazendo um fechamento desse episódio do templo, dizendo: assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Nesse ponto de interrupção da obra, que ocorreu em 536, os trabalhadores haviam concluído apenas as fundações. A construção só seria retornada 16 anos depois, lá em 520, e finalmente concluída mais 5 anos em 515. Vemos aqui uma experiência difícil para os retornados do exílio, ao serem obrigados a parar a reconstrução do templo. Eles haviam trabalhado com grande empenho, mas, diante dos obstáculos, estavam frustrados e totalmente desanimados. O clima, porém, não permaneceria assim, pois Deus enviaria os profetas Ageu e Zacarias no capítulo 5 para os encorajar. Será objeto do próximo estudo. Esse quadro de tentativa e desânimo e interrupção de um projeto é algo que pode acontecer em muitas situações hoje em dia. Isso ocorre quando nos dispomos a servir a Deus, mas algo nos atrapalha ou nos impede de seguir. Inspirados nesse episódio, destacamos a seguir, no próximo quadro, 4 maneiras usadas pelo inimigo para nos impedir de participarmos de projetos onde Deus nos coloca. Vamos lá? Em Esdras, no capítulo 2, capítulo 4, versos 2, lemos que a primeira estratégia do inimigo foi oferecer ajuda aos líderes judeus. Ou seja, a primeira maneira do inimigo atuar poderá ser ele se envolver no projeto a pretexto de cooperação. Esse verso 2 do capítulo 4 diz: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Essa ajuda não poderia ser uma boa oportunidade de integração com os locais? Sem dúvida, essa aproximação poderia sim ser uma boa oportunidade de integração. O problema, porém, é que os locais adoravam vários deuses, sendo Javé um desses deuses. Eles misturavam religiões falsas com a adoração ao Deus verdadeiro. Se eles se associassem aos israelitas na construção do templo, é quase certo que acabariam por gerar conflitos de natureza religiosa. Seria possível aplicar essa conduta hoje em nosso trabalho secular? Só podemos trabalhar com crentes ou só podemos trabalhar com pessoas que forem crentes ou nossos chefes? Será que só se ele for crente? Certamente que não é esse o caso. A palavra de Deus não ensina que o crente deve se isolar dos não crentes. O que a Bíblia diz é que quando ocorre do crente conviver com alguém, crente ou não, que pratica o mal sistematicamente, ele, o crente, acaba tendo sua própria vida afetada negativamente. Há diversas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Aqui nós destacamos 2 delas. 1 Coríntios 15:33 diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E Provérbios 13:20 afirma: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Há projetos hoje em nossa vida profissional dos quais participam diversas pessoas de diferentes origens e religiões sem que isso seja um problema. Porém, os projetos de natureza espiritual, especialmente desenvolvidos no ambiente da igreja ou em suas associações, requer haver compromisso do participante com a fé cristã. Por exemplo, como executar um projeto missionário ou um projeto de evangelização, tendo em sua direção pessoas que não sejam crentes em Jesus. Um dos casos mais críticos é quando não crentes passam-se por crentes e assumem posições de liderança dentro da igreja ou na denominação. Poderá ocorrer situações em que o crente, a igreja ou a denominação
terão que avaliar se certas alianças com certas pessoas ou organizações poderão comprometer ou não o Evangelho. No próximo quadro, vemos a segunda maneira que o inimigo usa para nos impedir de participarmos dos projetos de Deus. Essa segunda maneira é a tática de desencorajar o crente. Há vários motivos para alguém se sentir desencorajado, e nem sempre será ação do inimigo, mas isso pode acontecer. No caso da volta do exílio, é provável que tenha sido Satanás quem levou o povo da terra a desencorajar os retornados, pois lemos em Esdras capítulo 4, verso 4, que então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Uma das formas de Satanás, agir é dizer que seu trabalho na igreja não está sendo reconhecido, ou dizer, olha, não estão lhe dando oportunidade aqui nessa igreja. Às vezes, não estão dando mesmo, mas nesses casos, se as oportunidades não aparecem em uma determinada área, busque outra área para atuar. Pode ser que isso signifique passar a frequentar outra igreja, caso todas as oportunidades estejam realmente fechadas no lugar onde você está. Uma armadilha a ser evitada é ficar sem fazer nada em sua igreja. Um alarme contra isso é quando você, mesmo tendo saúde, começa a querer assistir os cultos e os estudos bíblicos apenas pela internet. Você passa, então, a não mais ter satisfação em ir à sua igreja e começa a fazer coisas nos horários dos cultos, que nada tem a ver com a igreja. Se isso acontecer, o inimigo terá conseguido fazer um ponto contra você. Aos poucos, se isso continuar, seu desânimo começará a aumentar, até levá-lo a se afastar da igreja, que no final das contas é isso o que Satanás deseja. Se você é crente em Jesus, o inimigo não poderá cancelar sua salvação, mas poderá fazer com que sua vida cristã se torne miserável e nula de satisfação e de alegria no Senhor. Ele, o inimigo, não ataca apenas os crentes leigos, mas ele ataca também os pastores. Nesses casos, o inimigo faz com que o rebanho se torne cheio de problemas. Isso inclui gerar intrigas e má conduta entre as ovelhas, sobrecarregando e desencorajando o pastor com o peso de um ministério conturbado. Vale ficar atento para você não ser usado pelo inimigo para conturbar o ministério do seu pastor. No próximo quadro, vemos a terceira maneira que o inimigo usa para nos perturbar. Ele usa informações falsas para atrapalhar os crentes. Esdras capítulo 4, verso 5, afirma que os opositores contrataram conselheiros para frustrar e atrapalhar de forma continuada o projeto de reconstrução do templo. Esse verso 5 diz que fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario. Esses conselheiros tinham como tarefa circular entre os judeus, levando e trazendo informações falsas para a corte da Pérsia. Falavam mal da liderança de Zorobabel e Jesua, espalhando meias-verdades. Vivemos hoje cercados de conselheiros que usam inverdades para nos atrapalhar. Elas são geradas, as inverdades, a partir de vários níveis da sociedade, desde o simples cidadão até os profissionais de marketing e alguns tipos de políticos. Se não tomarmos cuidado, eles poderão passar a ser nossos influenciadores e conselheiros, usando argumentos e a aparência deles para nos convencer. Essas pessoas misturam notícias verdadeiras e falsas, que se espalham rapidamente como um vírus que se multiplica no tecido social. Exploram vulnerabilidades emocionais, causando danos que vão muito além de uma simples dúvida. As chamadas fake news afetam a segurança física, a saúde mental e a estabilidade de pessoas e instituições.
No contexto cristão, muitas vezes informações falsas ou equivocadas são usadas na forma de heresias. Algumas delas podem até levar a pessoa a se afastar do verdadeiro caminho da salvação, que é aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Informações falsas também circulam no ambiente das igrejas. Isso pode ocorrer quando alguma liderança busca manipular os crentes em questões ligadas à política partidária, levando-os a votar, por exemplo, em certos candidatos ou partidos políticos. No próximo quadro, vemos a quarta maneira do inimigo nos atrapalhar. O inimigo sempre tenta levar o crente à má conduta. É comum, em nossos dias, crentes proeminentes na mídia ou na vida pública terem condutas questionáveis, levando muitos a se declararem perplexos. A pergunta clássica que surge, especialmente quando envolve questões de honestidade e de dinheiro, é, por exemplo, como alguém pode fazer isso ou aquilo se dizendo crente? Ou como pode ser que esse pastor faça isso ou faça aquilo? Nesses casos, muitas vezes, conseguimos ver como o inimigo age. Ele leva o líder cristão a errar e instiga a opinião popular contra o cristianismo ou contra a igreja e contra o povo de Deus, em geral, usando críticas corrosivas e sarcásticas. As referências à longa paralisação da reconstrução do templo mostram com clareza a persistência de Satanás em fazer oposição ao povo de Deus. Não conseguir ter o templo reerguido e funcionando era uma forma de comprometer a relação dos israelitas com Javé. E isso era de grande interesse de Satanás. Sem o templo, o desenvolvimento espiritual do povo ficava comprometido. Naquela época, o templo exercia a função de aproximar o povo de Deus, através de louvores e sacrifícios substitutivos. Tais práticas levavam o israelita a obter perdão de seus pecados. Hoje, não temos problema de falta de templo, como ocorria nos tempos de Esdras, ou impedimentos, também não temos impedimentos legais para nos aproximarmos de Deus. Mas, se não nos alimentarmos espiritualmente e não crescermos, acabamos nos afastando do Senhor. A falta do estudo da Bíblia e a ausência dos cultos da igreja é a forma mais básica de Satanás agir contra o crescimento espiritual do crente. Não estar alimentado espiritualmente é a brecha que o inimigo costuma usar para levar o crente à má conduta. É fato que, para sermos salvos, não precisamos estar fisicamente no templo, pois a salvação vem pela fé em Jesus como Salvador. Mas o ponto aqui não é apenas a salvação, que é individual, mas a vida cristã, que é coletiva. Vida cristã abundante significa estar presencialmente nos cultos, sendo abençoado e abençoando quem estiver perto de você. É participar dos cânticos congregacionais, das orações coletivas, frequentar os grupos de estudo da Bíblia e estar em um ambiente em que o encorajamento mútuo possa fluir naturalmente. O inimigo não gosta que o crente frequente a igreja. Ele fará o que puder para ser um obstáculo para nos envolvermos no serviço cristão e no convívio saudável com os irmãos da igreja. E com isso, temos uma conduta cristã errada em diversas situações. No próximo quadro, finalizamos esse estudo deixando 2 pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto é observar que a prioridade dos retornados do exílio foi ter um lugar de culto. O curioso é que, diante de tanta coisa a fazer, esses retornados estabeleceram como prioridade a restauração do culto e a reconstrução do templo. Aqui encontramos uma primeira aplicação ou um primeiro paralelo interessante em nossa vida hoje. Diante de tantas coisas a construir, o que devemos fazer primeiro? Qual deve ser a nossa prioridade? Os bens materiais? Os estudos? A saúde? A profissão?
nossos relacionamentos afetivos ou nosso relacionamento com Deus? Como mencionamos há pouco, para os retornados do exílio, a reconstrução do templo significava essencialmente assegurar um lugar onde eles poderiam encontrar e adorar a Deus. Essa foi a prioridade que eles escolheram. E essa pode ser também a nossa prioridade: colocar o Deus Criador do universo como a base e o fundamento da nossa vida. Hoje, com a vinda de Jesus, o Messias de Deus, esta base e fundamento podem ter uma dimensão de grande praticidade para nós. Além de um Deus criador e sustentador do universo, temos um Deus que é uma pessoa, que pode se relacionar conosco, que somos pessoas. O importante é que tenhamos esse relacionamento como prioridade em nossa jornada e na realização de nossos planos e projetos. O segundo ponto da nossa conclusão é que ter oposição na vida não deve ser motivo de permanecer desanimado. Verificamos que, da mesma forma que aquele projeto de reconstrução do templo sofreu oposição, muitas vezes encontramos diante de nós situações também de oposição. Às vezes, temos um projeto legítimo, sentimos que é da vontade de Deus que ele se realize, mas encontramos algo que nos impede de continuar. Hoje em dia, existe uma atitude entre alguns evangélicos de que, se vivermos corretamente, nada dará errado. Não teremos oposição aos nossos projetos, não ficaremos doentes e nem desanimados. Mas, será que isso é verdade? Não é exatamente isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, ela mostra que o povo de Deus enfrenta oposição. Esse episódio narrado em Esdras é um desses casos. Há inúmeras passagens bíblicas onde vamos encontrar pessoas ou projetos de Deus se defrontando com oposições. Isso nos faz concluir que, mesmo sendo crentes e tendo como prioridade construir primeiro um espaço para Deus em nossa vida, poderemos encontrar oposição. O que é importante, porém, é nós nos lembrarmos de que, se nossos projetos estiverem colocados nas mãos de Deus, Ele conduzirá as coisas de forma correta e no tempo oportuno. Não devemos ficar desanimados com os percalços e a oposição aos nossos planos. Devemos avaliá-los e ajustá-los para que sejam planos de Deus e não apenas nossos planos. E devemos confiar que o Pai Celeste nos mostrará a solução. Poderá ser até mudar o projeto ou esperar algum tempo para retorná-lo ou retomá-lo, mas Deus nos mostrará o caminho. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Se gostou, lembre de dar o like para você se inscrever em nosso canal para receber os avisos dos próximos estudos que iremos postar e também para passar as informações, o link do canal para os seus amigos também poderem acompanhar os nossos estudos. No próximo quadro, você vê o panorama desse trimestre, onde estamos desenvolvendo esse tema sobre o retorno do exílio, estudando os livros de Esdras, Neemias e Esther. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!